volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Norte, Esquiavo Álvares. Presidente, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana, eu que agradeço o convite. Presidente, a Associação Comercial promove amanhã um encontro com o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Qual o propósito dessa reunião? Esse é um programa que a Associação Comercial tem, que traz uma vez por mês algumas personalidades que estão em evidência ou algumas pessoas na qual os nossos filiados demandam a presença para que a gente discuta. E a ideia nossa amanhã é justamente a gente falar um pouquinho sobre esse início de ano, de alguns rumores que saíram na mídia, de que a tributação estaria muito forte em cima dos empresários. E a ideia nossa amanhã é poder colocar isso aos nossos filiados para poder tranquilizar o empresariado como um todo. Presidente, o que o empresariado espera? Como a Secretaria de Tributação pode atuar como parceira do empresariado? Eu acho que o bom empresário, ele tem a tributação a seu favor quando não existe aumento de alíquota para cobrança. Que isso já foi sinalizado pelo secretário, não vai ter aumento de Já foi imposto, descartado. Já foi descartado, isso foi uma proposta de Fátima em campanha e ele já oficializou que isso não vai existir. O que é que a gente espera hoje da tributação? É que ela faça o papel de poder trabalhar em cima de quem está sonegando, porque quem trabalha de forma correta, quem paga seus encargos, seus tributos mensalmente, ele se sente prejudicado quando existe a concorrência que não faz. Então a ideia e o que a gente espera da tributação é que ela possa colocar os volantes na rua, nas fronteiras, para poder inibir essa invasão de produtos que não são tributados e que acabam indo para o comércio de uma forma errada, gerando naquelas empresas que trabalham dessa forma uma sensação de que ela é mais competitiva do que as demais, quando na realidade o que está acontecendo aí é justamente a sonegação. A gente falava sobre tributos e o senhor dizia que teve a confirmação do secretário de que não vai aumentar tributos, aumentar impostos. Mas, por outro lado, a carga tributária hoje do Rio Grande do Norte, se a gente comparar com outros estados, como é que ela se coloca? A carga do Rio Grande do Norte, o ICMS nosso é de 18%, é um dos mais altos do país, existe ICMS mais alto, mas também existem vários outros estados com alíquota menor. Por ser um estado pequeno, a gente entende que isso nos atrapalha. Se a gente pudesse, que aí, pela situação que o estado se encontra, é praticamente impossível poder trabalhar uma redução, isso melhoraria o consumo e, consequentemente, a arrecadação viria por natureza. Porém, numa situação que a gente vive hoje, é praticamente impossível a gente cogitar essa possibilidade de redução de alíquota de ICMS. Presidente, inclusive, eu já conversando com outros empresários, eles me diziam o seguinte, que para algumas empresas é muito mais rentável manter um centro de distribuição fora do estado do Rio Grande do Norte, como na Paraíba, por exemplo, do que no estado do Rio Grande do Norte. Por quê? Como é que é essa diferença, presidente? O que acontece é que o estado da Paraíba, ele traz alguns incentivos fiscais a vários segmentos de distribuição que o Rio Grande do Norte não traz. Então, quando essas empresas compram, elas compram com alíquota menor de ICMS e muitas vezes elas fazem venda à pessoa física direto no estado do Rio Grande do Norte. Dessa forma, ela burla um pouco essa questão da arrecadação. Ou seja, esse imposto que era para ser pago quando entrasse dentro do estado, por ser consumo, não é pago pelo consumidor. Por falar em imposto, vendas online, eu queria abordar dois aspectos, a questão dos impostos e a questão da concorrência. Começo pelos impostos. Quem compra pela internet, no chamado e-commerce, onde é que fica esse imposto, presidente? Eu conversei ontem, a gente teve uma reunião ontem com o Cadu na Secretaria de Tributação e ele nos passou que hoje já está em 100% a alíquota paga ao estado na compra do e-commerce. Ou seja, você que faz uma compra em São Paulo e essa empresa fatura direto para você, a empresa de São Paulo faz o recolhimento desse ICMS que seria pago teoricamente pelo consumidor. Presidente, falando agora como um líder da Associação Comercial do Rio Grande do Norte, como é que se coloca hoje o comércio nesse ano de 2019, com 2018 ainda amargo? Como é que a gente começa 2019 para o comércio? Existem alguns setores da economia que já estão mostrando um pouco de recuperação. A gente vem de uma sequência de vários anos difíceis. Então, o ano de 2019 entra no governo federal como
uma perspectiva muito positiva em cima do que a gente já conseguiu encontrar nesse início de ano, janeiro e fevereiro, com alta de bolsa, queda de dólar. Existem vários produtos que são precificados na cotação do dólar, então esses produtos caíram um pouco. Exemplo disso é a gasolina, existiu a redução da gasolina. Quando existe a redução da gasolina, existe a redução do frete, existindo a redução do frete, alguns produtos caem um pouquinho o seu custo. Então isso tudo traz uma euforia para quem trabalha na economia. E as expectativas, pelo menos a curto prazo, principalmente com a possibilidade dessa aprovação da reforma da Previdência, é de que, caso isso ocorra, essa nossa economia tende a crescer a números que possivelmente vão ser maiores do que esperado pelo governo. Qual o setor que o senhor diria que já teve uma retomada, já está ganhando fôlego, presidente? A gente está no setor de eu faço parte do setor de autopeças. Esse é um setor que a gente sente um pouco mais de aquecimento. O turismo também, no primeiro mês de 2019, mostrou também um número bom. Os números para o carnaval do turismo também estão sendo considerados bons. E aí vale salientar que esse 1º de janeiro, com essa nossa queda com relação aos índices de mortalidade, a nossa segurança dando uma melhorada, tudo isso traz um conforto melhor para a economia, seja para o turismo, seja para aquela pessoa que tem um comércio que antes fechava de 5h30, 6 horas, porque tinha receio da escuridão e hoje consegue ficar um pouquinho mais, porque se sente num ambiente mais favorável com relação à segurança. Tudo isso ajuda. 4 folhas ainda de pagamento em abertas do funcionalismo público. Isso traz reflexo no comércio? Direto. A nossa economia ela padece com essa ausência desse dinheiro girando. A gente tem aí mais de R$1 bilhão que não está circulando. Isso é um efeito cascata, porque é a pessoa que não paga uma prestação, que não paga um aluguel, e a pessoa que precisa desse dinheiro para poder fazer uma série de outros fatores. Tudo isso traz um prejuízo enorme para a nossa economia. Presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Norte, Esquiavo Álvares. Alegria recebê-lo aqui, presidente. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, vai lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Você acompanha agora o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você.